Cachaça pra nós, vai chover pinga do céu. A partir de agora, entrevista do dia. A partir de agora, entrevista do dia. A partir de agora, entrevista. Olá, muito boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vitrine. Olha que grande satisfação hoje eu estou tendo a grande satisfação de receber em nossos estúdios nada mais, nada menos que o maior comunicador do nosso rádio de Botucatu e da nossa região. Meu querido amigo, meu parceiro aqui, Vanderlei dos Santos. Que grande satisfação em tê-lo aqui. Vanderlei, muito boa tarde, muito obrigado, mas de coração mesmo, em você ter aceito aqui o nosso convite para a gente poder bater um papo na nossa Rádio Vitrine. Uma das pessoas mais importantes que eu estou recebendo na minha rádio hoje. Bondade sua. Não é. De verdade, Bondade não sua. é. Boa tarde, Valério. Boa tarde a todos. Bom, eu prometi para você que eu ia dar uma passada por aqui, uma hora. Estava devendo essa visita para você. Fazia tempo, você já tinha me convidado, desde quando vocês mudaram para cá, inauguraram aqui o sindicato, você já tinha me convidado. Eu falei, não, a hora que eu tiver um tempo eu vou lá te visitar. E hoje chegou o dia de dar uma passadinha aqui, visitar o bom amigo Valério. Muito obrigado pelas suas palavras. Não sei se eu sou merecedor de tudo isso, mas agradeço de coração. Pode ter certeza que veja bem, né? Desde a nossa infância, hoje a gente fazendo aqui o rádio, né? Tentando levar o maior número de informações possível para os nossos amigos, os nossos ouvintes. Eu sempre tive, né? Desde a minha época de moleque, sempre ouvi, sempre que acompanhei e tenho a grata satisfação em ser seu amigo. Opa, graças né? a Deus, somos amigos. Somos amigos, eu tenho a grata satisfação e eu fico muito feliz de estar recebendo aqui na minha rádio. Da mesma forma eu, claro, tranquilo. Com certeza. E estar recebendo você, uma pessoa, um dos maiores comunicadores que eu já vi, né? Muito obrigado, não sei se eu sou merecedor disso. É merecedor, não, sim. E você sabe que é, porque veja bem, você hoje dentro do nosso cenário, principalmente dentro da nossa área de comunicação, você é uma das pessoas, né, que a gente mais respeita vindo. Obrigado. Porque como você faz a sua rádio, como você faz as suas, né, que você tem duas, né, como você faz todo o seu trabalho, é uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa sincera, né, e sempre levando o maior número de informação a todos os ouvintes de Botucatu e toda a nossa região. Olha, Vanderlei, são centenas de pessoas que já estão conectadas conosco aqui, ó. Um abraço a todos aí, né? O Júnior Emílio já está aqui, o Walter Pianucci já está aqui, o Júnior está mandando boa tarde, o Guilherme Torres, o Walter de Andrade, o Emerson Martins e o Newton Fioravante, a Roseli Juvencio, o Rodrigo Martins, o Paulo Andreoli, o Antônio Andreoli, um abraço para ele. O Antônio Bermuzzi, a Alessandra Guzmão Doreto. Nossa, são muita gente, mas nossa, quanta gente está aqui já conectado com a gente. Vanderlei, transmito um abraço para todo mundo aí, para todos os amigos que estão nos acompanhando, né, Valério? Audiência, isso é um sinal da sua audiência, do seu prestígio, claro. Poxa, não tenho dúvida. Eu fico grato todos os dias aqui que a gente faz o nosso jornal, faz as nossas entrevistas, e nós temos, né, a companhia de todos eles aqui todos os dias. Eu fico muito feliz em poder, né, tá trilhando um caminho que a gente está começando, né, e a gente tem como base, você sempre tivemos, né, sendo da pessoa honesta que você é. Obrigado. E as informações que você sempre leva com muita sinceridade e muito trabalho que eu sei que você tem lá. Você sabe que, aproveitando a oportunidade, é importante a gente dizer que nós somos preocupados com a boa prestação de serviço no rádio. É a informação, são os problemas da cidade, o nosso dia a dia. Nós sempre procuramos enfocar, procurando as autoridades para ajudar nos resolvermos os problemas da população. Então, chega muita coisa lá para a gente, né, na Municipalista, e a gente procura exatamente dar esse encaminhamento. Ou seja, qual é o seu problema, a gente vai buscar
a autoridade competente para tentar minimizar, se não resolver, minimizar o problema daquela pessoa, para que ela realmente seja atendida. E graças a Deus a gente tem, ao longo desses anos todos de trabalho, né, conseguido bastante coisa. Nós temos hoje, o pessoal que está no comando do município, as forças políticas de Botucatu, elas são perfeitamente, vamos dizer assim, flexíveis no sentido de entender o trabalho da imprensa. Porque é duro quando, às vezes, vamos dizer assim, o mandante, o mandatário, ele não consegue, às vezes, entender. Ele acha que você está fazendo uma crítica pela crítica, mas não pode ser uma crítica pela crítica. A gente sempre, como preceitua o bom jornalismo, você tem que ouvir os lados da moeda, né? Toda moeda tem dois lados, ela não tem um lado só. Perfeito. Então a gente ouve o cidadão, a gente capta a reclamação do cidadão e aí nós encaminhamos essa reclamação para as autoridades e vamos procurar solucionar, ajudar a solucionar. E as autoridades de Botucatu, ultimamente, sabe, olha, nós temos tido sorte, porque com certeza essa leva de gente jovem, o João Cury, o Fernando Cury, agora o Pardini, são pessoas flexíveis, e a gente que já tem algum tempo de estrada... Não tenha dúvida. Já pegamos muitas vezes a pessoa com o prefeito, que ele não tem aquele jogo de cintura para poder resolver e entender o que você está pedindo para ele. Perfeito. Eu acho que é só a crítica pela crítica. Não, a crítica deve existir, mas o elogio também. Então, quando é digno de se elogiar, nós vamos elogiar. Quando é para criticar, nós vamos criticar. É assim que tem que ser. É o que eu digo todos os dias aqui. Eu já sou... Você ainda já tem mais... né? Não tem nem comparação. Olha aqui, o Pablo José Silva está mandando boa tarde lá de Lençóis Paulista. Um abraço, Pablo. O Luiz Fernandinho Santos, o Marcos Lopes lá em Tatinga. Um abraço, Marcos. O Ney Basso também está aqui. Conhece o Ney Basso? Um abraço, gente. Olha boa, aí. Figura conhecidíssima. Eu vou trazê-lo aqui ainda, se Deus quiser. A Sandra Souza, o Franklin Ramos, a Maria Bela Coleta também está conectada aqui. Boa tarde, Maria. Bastante gente que também te acompanha há muito tempo, né? E a gente dentro desse, como você disse, é a que eu sempre digo aqui, Vanderlei. A nossa rádio aqui, que é a Rádio do Comerciário, eu agradeço ao Sérgio Ortiz pelo espaço e por dar essa oportunidade da gente poder levar isso para a população de Botucatu. E aqui o que eu digo para todo mundo, a gente, dentro do nosso meio, nós somos amigos, nós não temos um inimigo. Todos somos amigos. O que a gente puder ajudar um ao outro, com certeza a gente fará, porque é em benefício da população de Botucatu. Sem dúvida. Eu acho que nós não podemos pensar em inimizades. Eu acho que nós temos que pensar, sabe, em solidariedade, pensarmos que nós vivemos numa cidade onde cada veículo tem a sua participação, cada veículo tem o seu time de comunicadores, cada um dentro da sua importância. Certeza. Né? Então, respeitando todos os nossos... Eu costumo dizer que nós não temos concorrente, nós temos companheiros de trabalho. Perfeito. Que são pessoas que estão trabalhando como a gente está trabalhando. Então, eu tenho um modo de encarar isso de uma forma muito tranquila e bastante, vamos dizer assim, preocupado. E se a gente não puder ajudar, atrapalhar, nós não vamos. Com certeza. A gente quer sempre procurar ajudar naquilo que a gente... puder. E fico satisfeito de saber que a rádio, a Vitrine, né, está aí com essa audiência toda aí, Botucatu e região. Forte abraço a todos os ouvintes aí. Temos várias pessoas de fora que nos acompanham, também nos ajudam. Ó, tem aqui, ó, o Thiago Lucas Camargo. Conhece o Thiaguinho? Opa, Thiaguinho, gente boa. Um abraço para ele. A nossa querida amiga Jennifer Almeida Donida. Um abraço para meu amigão Vanderlei. Ô, Jennifer. A Jennifer é minha colega de ginásio, né? Jennifer poetisa. Um abraço para ela, para o esposo, para toda a família aí. Um abração. Olha que ela colocou aqui. Não deve ser fácil o entrevistador ser entrevistado. Né? É verdade. Você tem razão, viu, gente? O nosso querido a gente Silvio vai tentando Bis. aqui. Nós vamos tentando aqui. O Silvio Bis também já está conectado aqui. Ô, Silvio, um abraço. Muita gente, são centenas de pessoas conectadas conosco agora, nesse horário aqui, direto aqui pelo Facebook. Vanderlei. Pois não. Você, né, assim, começou no rádio. De que jeito? Como? De que forma que você foi parar no rádio, Wander? Isso é uma história muito interessante, viu, Valério? Porque, assim, nos anos 70, eu estava em casa, para ser sincero, eu estava de manhã dormindo e minha mãe me acordou e falou,
Lá na rádio, na F8, no palanque, deu que estão precisando de datilógrafo. Eu tinha curso de datilografia. Que legal. Na época. Isso foi em 73, mais ou menos. Aí eu fui lá saber o que era o emprego de datilógrafo. Deve ser algum escritório, né? Perfeito. E aí fui lá saber, encontrei com o Alfredo Pires Machadão, grande figura. Machado. E aí o Machado falou, não é para escritório, não, é para trabalhar aqui na rádio. Eu falei, mas é no escritório da rádio? Ele falou, não, é na técnica. Eu falei, mas como na técnica? Por que datilografia para trabalhar na técnica? Eu não entendia muito bem o porquê. Ele falou, não, porque você tem que ter agilidade nos dedos. Eu falei, tá legal. E aí eu falei, mas que hora que é? Não, você vai ter que fazer um estágio e tal. E aí eu comecei a fazer o estágio. Eu estudava no IECA à noite, estava no primeiro colegial, e eu saía da rádio saía da escola às 11 horas da noite, e já ia para a rádio, para a F8, saía do IECA, ia para a F8 e ficava treinando depois da meia-noite, que a rádio saía do ar. Eu, o Silvio Carlos Laré, o Beta, né, Betinha, que vocês conhecem muito bem aí. Com certeza. Então, nessa época, já 73, 74, ali eu comecei na F8 fazendo técnica de som. Então, eu passei como operador de som. Como primeiro trabalho meu na rádio foi ser operador de som. Que legal. E aí, eu passei também durante o dia, fazia isso à noite, durante o dia, o Santos Heitor, o pai do César Titão, falecido, me pediu para ir ajudá-lo a fazer algumas instalações. Então, eu ia com ele, ele trabalhava na F8, nós éramos da F8, e eu ia ajudar a instalar boca de alto-falante, fazer transmissão, puxava fio para ele, as cornetas e tal. E eu realmente comecei lá de baixo mesmo, né? Bem peãozão mesmo, ajudando, né? Carregar fio, essas coisas todas. E aí, um belo dia, era aniversário do saudoso Adalberto Matos, abril de 74. O Adalberto era do mês de abril. E aí me pediram para falar alguma coisa. O Elcio Paganini falou, olha, todo mundo que trabalha na empresa aqui vai ter que falar uma mensagem para o Beto. Lá eu chamava ele de Beto. E aí todo mundo foi falar alguma coisa. E eu fui falar, né? Eu fui lá e falei. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Adalberto Matos, essa figura, né, extraordinária. Desde criança eu sempre fui vendedor, né? Comecei minha vida como vendedor. Eu também, tenho 20 anos de pasta. Então, aí eu tinha essa facilidade de vender conversa, como se diz, né? Acho que tenho até um pouco, ainda hoje, um pouco dessa facilidade. E aí, quando eu falei do aniversário do Adalberto Matos, as pessoas... opa, peraí, você tem uma voz diferente e tal. No dia que foi pro ar, no dia do aniversário do Adalberto, o falecido... Walter, que eu estou falando, só a gente faleceu, não fazer o quê? O falecido Walter aconteceu, falou, o Vanderlei tem que ser locutor, não pode ficar na técnica, não. Tem que... Já falou no ar imediatamente. Aquilo me deixou preocupado. Sim. Me deixou preocupado. Uns 2, 3 dias depois, o Adalberto me chamou, e aquele jeito dele, você vai ter que fazer locução. Eu? Não, você está brincando, Beto. Eu não vou fazer, não. Você vai, não, você vai ter que fazer. Como? Não, vai treinar. E aí começou, né? E aí começou essa questão de começar a treinar a locução. Então eu trabalhava durante a noite como técnico e sábado e domingo comecei a fazer locução no sábado à noite. Aí meu final de semana ia embora, né? Olha aí, que coisa, hein? Sábado à noite, domingo de manhã. Eu chegava domingo de manhã, almoçava na rádio e aí 2 horas da tarde entrava no ar e até às 6 da tarde fazendo o programa. Depois chegava o Zé do Laço. Nossa Senhora. No auditório da Quanto F8. eu escutei. Eu participei muito tempo, para você ver como as coisas não acontecem. Nada é por acaso. Não, nada é. Como eu sempre digo aqui, em 1980, eu fui convidado pela igreja do Bairro Alto a participar do TLC. Sim. Porque naquela época os TLC eram aqueles que eram rebeldes, aqueles que, né, tinham mais... não que você fosse, mais né? problemático. Não era, sempre, né? Então eu fui convidado, praticamente intimado a fazer o TLC, em 1980. Sim. Chegando lá, dou de cara com quem? Com quem? Plínio Paganini. Sim, Plínio era ligado. Não, e ele estava fazendo o TLC junto comigo, na mesma equipe. Ciro Bucchignani. O Ciro sempre foi. Ciro sempre foi. Mas também estava fazendo, não estava participando, dando palestra, nada. O Ciro, o Plínio, o Azanha, um monte deles. E a gente conversando, batendo papo lá, né? Naquelas horas de intervalo, o Plínio falou assim, onde você mora? Eu falei, eu moro ali na José Peduti, assim, eu moro com meu avô ali. Aí ele falou, tá bom.
E acabou o TLC, foi todo mundo embora para casa. Um dia eu tô lá, como aconteceu com você. Tô lá, ó, tem gente querendo falar com você aí. Ué, gente querendo falar comigo? Minha avó me chamou, saí lá fora, era o Plínio Paganini. Eu tenho a Bíblia ainda que nós ganhamos, né, autografada por todos eles. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu quero que você vá conhecer a rádio. Falei, mas eu vou lá direto todo domingo. Eu vou no Reino da Gurizada lá. Vou lá assistir. Lembra que tinha o programa O Reino da Gurizada? Acho que lembro. Então, eu ia todo domingo lá. E eu sempre tive um negócio desse. Eu queria conhecer como é que funciona. Eu sou um cara muito curioso nessa parte. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, ó, isso aqui funciona assim, assim, assim. Vai ter um funcionário que vai entrar de férias e ele faz uma programação à noite. Ah, tudo bem, né? Sorte dele, vai sair de férias. Você não quer vir fazer para mim? Eu? Bom, não sei nem como que funciona, não sei nem como que é nisso. Eu sei ligar o rádio, agora o resto como funciona. Não, vem aqui, veio e foi lá, me mostrou mesa, microfone. Falei, você tá maluco, Plínio? Vou sentar aí, eu vou pôr sua rádio abaixo, rapaz. Você acha que eu vou mexer com isso aí? Não sei, como você disse, eu não sei nada disso aqui. Ele falou, ó, vai precisar e você vai fazer, pronto e acabou. Você sabe que o Plínio, ele tinha uma coisa muito interessante, ele tinha uma percepção muito grande de quando ele conversava com uma pessoa, se aquela pessoa poderia estar preenchendo algum espaço no veículo de comunicação dele, que é a rádio. Não tenha dúvida. A rádio sempre foi a grande paixão do Plínio, dos irmãos dele, do Elcio, do Otacílio. Não tenho nem dúvida. E depois a outra paixão era a política, né? Ele gostava muito de política. E depois, claro, a própria ferroviária também. Então, mas ele tinha uma perspicácia muito grande de saber se eu, você ou qualquer outro que passasse por ali poderia estar realmente fazendo. Eu, na verdade, não cheguei a trabalhar com o Plínio, porque o Plínio era prefeito na época. Né? Nosso prefeito. Eu trabalhei com o Elcio, com o irmão dele, que era o meu diretor. Na época, o Elcio Paganini, que ficou tocando a rádio porque era o Plínio, acho que o Otacílio também era vereador na época e tal. Então, com o Plínio eu não cheguei a trabalhar. Eu só tive, assim, uma dificuldade com o Plínio, porque eu era operador de som de uma pessoa, desculpa te interromper, mas só para contar essa história para você. Fica à vontade. E esse rapaz, o nome dele era Luiz Carlos Romazini, uma pessoa que muita gente conheceu, que fazia um programa na F8 há muito tempo atrás, lá em 74, o Chiado é o Sucesso, e eu era operador dele. E aí nós fomos numa festa de final de ano na rádio, no final de 74. Nós fomos numa festa de final de ano e aí chegou lá, houve um bate-boca entre o Plínio e esse nosso amigo comunicador, o Luiz Carlos Romazini, porque já tinha todo mundo bebido um pouquinho, com exceção do Plínio, que não bebia. Mas e aí ele acabou se indispondo politicamente naquela eleição do Carvalho Pinto, Quércia, foi uma eleição disputadíssima na época, e o Carlos provocou o Plínio politicamente. O Plínio não gostou, mandou ele embora da rádio, aquela coisa toda, e eu estava na festa porque eu tinha ido com o Carlos Romazini, a gente tinha ido juntos, naquela época eu já tinha feito, acho que estava fazendo 17 para 18 anos, e aí eu cheguei no Plínio e falei, mas o senhor mandou ele embora? Eu mandei, então o senhor pode mandar eu também, porque eu vou junto. Sim, estava junto, né? Nós éramos os dois ali e tal, e eu saí da F8 assim, por uma questão, não é uma questão ali de segundos, de coisa que, um estouro de um que ficou mais nervoso com o outro e tal, e acabei saindo dessa forma da F8, né? Então, depois eu fiquei em casa um tempo, aí veio o ano de 1975, logo eu entrei na Municipalista e estamos lá até hoje. Olha aí, essas histórias que só engrandecem a nossa área, principalmente saber, né? E como eu lá, fiquei aquele mês, substituí a pessoa que fazia, nunca tinha sentado na frente do microfone, nunca ninguém ficou sabendo, são poucas pessoas que estão hoje, né? Estou falando aqui ao vivo, mas na época ninguém ficou sabendo. Ou venceu o prazo, o rapaz voltou, né? Voltou a fazer o programa dele. Fui lá, o Plínio falou, não, eu quero que você venha trabalhar aqui. Eu falei, não tem jeito, trabalho com vendas. Já trabalhava no Adriano Coselli naquela época, lá de Ribeirão Preto. Lá de Ribeirão. Existe ainda o Adriano Coselli? Eu acho que não tem mais. Será que não? Eu acredito que não. Teve um problema lá com um vendedor lá, com um carregador, e na época ele entrou para dentro da Câmara Fria. Forte, né? O Coselli era... O Martins, né? Isso. Era o Martins, depois era o Coselli, né? Considerado o segundo maior atacado do Brasil. Quando eu entrei lá, para você ter uma ideia, tinha 22 vendedores.
que era lá em Ribeirão Preto. Quando eu saí, tinha 2.700. Nossa, era muito forte. Brasil inteirinho, a gente distribuía. Era muito forte. E aí aí eu falei, um dia ainda eu vou trabalhar na rádio. E sempre tive essa curiosidade e fui pesquisando até que falei, eu vou começar a comprar e vou montar. Hoje tem, né, essa facilidade que a gente tem aqui, que você está vendo, que você tem lá. Você vai numa mídia, você consegue fazer tudo o que a gente consegue fazer. E hoje nós estamos aqui. Que legal. Você vê que coisa, né? Que legal. E quem não sabe, né? Muita gente está conectada. Olha, Vanderlei, nossa senhora, eu vou bater todos os recordes hoje aqui. Olha, o Weber Pimentel está aqui, conhece? Um abraço. O Weber, o Josué Santos, o Weber Tapone, só gente finíssima. O Valdir Donizete Scarmagnani, lá da nossa querida Marcenaria, ele e o Adilson. Um abraço. O Pedro Sérgio Witzer, o Sérgio Marques, o Paulinho Ribeiro, Paulinho Tapone. Boa tarde, amigos. Amanhã, piscina, hein, Vanderlei? Olha lá. Se Deus quiser. O Paulo Anísio, o Chico Teixeira, Luiz Caramelo. Conhece o Luiz Caramelo? Luizinho, eu já amigo. tive o prazer de trazê-lo aqui. Grande figura. O Marcos César, o Antônio Marcos Holanda, lá da nossa querida Fê Comerciários, lá em São Paulo. Opa! O meu querido amigo Aristeu Gonçalves, o pai do nosso querido presidente da associação, o Jânio. Quando ele e muita coisa que muita gente não sabe aqui, eu sei que você está com pressa, mas vou segurar só um pouquinho. Tranquilo, vamos lá. O Vanderlei é advogado. Então, isso aí é uma coisa assim, que era uma coisa mal resolvida na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer direito, eu já estava casado, me casei em 82, e eu tinha prestado vestibular em acho que 84, 85, em Direito em Bauru, não passei, eu passei, mas eram 90 vagas, mas não deu certo me chamar. Aí eu fui para São Carlos. E aí eu fiz o primeiro ano em São Carlos, né? Nós saímos daqui na época, eu, Laércio Basso, o Guilherme Seco, tinha a Solange, que foi advogada da prefeitura, hoje ela já é aposentada, minha amiga, né? Tinha uma outra moça falecida também, nossa amiga, a Inês, que faleceu num acidente lá em São Carlos. Olha, e eu comecei a fazer e tal, e aí a minha esposa ficou grávida. Eu falei, bom, ia nascer meu primeiro filho, eu falei, depois eu volto. Sim. Né? Esse depois eu volto levou 25 anos, ou quase 30, quando da faculdade. Aí te veio aqui para Botucatu, em 2006. Então, eu me lembro que nós saímos daqui com um Opala, Ei, tempo bom. Um Opala, a gasolina na cara, a gente punha gás, né, um carro um P20 desse tamanho. Senhora. E ia para São Carlos estudar, né? E a gente depois falei, poxa, agora a faculdade aqui em Botucatu, eu não estudar, seria um disparate. E aí eu fui lá, estudei, concluí os 5 anos de faculdade, né? Passei no exame da ordem, uma luta danada, estudando o tempo todo, e eu acho que quem não passou no exame da ordem tem que insistir, passar, porque eu fiz mais ou menos uns 5 exames da ordem, mais ou menos uns 5 exames. E um dos exames que eu fiz, eu me lembro que tinham 124 mil inscritos. Meu pai do céu. 124 mil, passaram 14 mil na primeira fase, e eu estava nessa primeira fase, eu passei. Olha, né? Aí fui para a segunda fase. Na segunda fase, me deixaram por meio ponto. Nossa. 0,5. Eu entrei com recurso, nós entramos com recurso, e o cidadão lá disse o seguinte, não, tudo bem, nós passamos vamos considerar aí essa sua colocação e tal, esse seu recurso, até quem me ajudou a fazer o recurso foi o meu querido professor André Nogueira, presidente da Ordem dos Advogados. Né? E aí de 0,5 baixaram para 0,3, quer dizer, continuei sem sucesso. Naquele mesmo dia que eu tive esse resultado, eu voltei para o cursinho e a minha mulher falou, mas para um pouco, descansa um pouco, era uma sexta-feira. Eu falei, não, eu vou fazer o cursinho e vou passar. Ela pode desanimar, não podia. Mas eu fui com muita determinação e aí deu certo, passei. Né? Que legal. Passamos e estamos aí. Hoje nós temos um escritório que fica ali do lado do complexo funerário, né? Tá eu, o Clóvis Feitosa e o Fábio, e nós estamos lá, advogando na área civil, na área tributária, na área previdenciária. Estamos lá, legal. lutando, Olha aí. trabalhando também. Que coisa, né? Muita gente que hoje não tem, né? Vamos supor, hoje não tinham, né? Hoje estão tendo de conhecer
um pouquinho mais do nosso querido Vanderlei. Todo mundo conhece ele pela marreta, pela municipalista, conhece ele da cidade, um homem da propaganda, para mim, na minha concepção, o maior comunicador do rádio, né, que eu conheço. Porque muito obrigado. Você fica falando assim, as pessoas acreditam em você. Mas é verdade. Eu sou sincero. E é como eu digo aqui, eu não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada para ninguém. Você entendeu? Nem com político, nem com prefeito, com ninguém. E eu falo porque é a verdade. Já comentei isso várias vezes com outras pessoas. Muitas vezes, hoje que a gente tem a nossa rádio aqui, eu fico escutando o seu programa para ver como que você faz. Então, eu procuro seguir o mesmo ritmo. E hoje, as campanhas que você faz, esse pessoal que você ajuda em todas as campanhas dentro da cidade, né? A campanha do agasalho, é cobertor, é uma coisa muito legal que só dá satisfação em a gente ser amigo de uma pessoa como você. Fazer campanha sempre é legal, porque você aí você forma uma corrente muito legal, muito bacana, e normalmente nós fazemos isso no final do ano, fazemos a campanha dos brinquedos, sempre o Alemão, aliás, hoje o Alemão esteve lá comigo. Outra pessoa fantástica. Fantástico. Então, mas isso já vem de uma escola que não é nossa, você sabe com disso, certeza. Né? Mas uma escola que foi muito produtiva, muito legal, e a gente continua fazendo isso porque o rádio, especialmente o AM, ele tem esta característica, né, muito legal, de estar muito próximo do público, das necessidades do povo. E voltando a falar em comunicação, eu acho que assim, nesses anos todos de trabalho, de luta, nós temos que considerar que o meio de comunicação mudou muito. Nossa, nem vocês da internet cresceram demais, né? Os meios, a rede social, né, cresceu muito. Isso, o rádio, né, teve aí nos anos 60, 70, 80, uma importância muito grande. E continua tendo, né, Vânia? Tem ainda. Tem muita importância. Não, ainda tem sim. Tem muita gente que ainda prefere o rádio como um grande companheiro, né? Não tem a veículo de comunicação muito importante. Agora, nós não podemos desprezar isso, a rede social. Então, eu tenho essa visão. A rede social, ela chegou para ficar. E não adianta nós queremos brigar com a rede social. Absolutamente. Infelizmente. O que nós temos que fazer é interagir com a rede social. Então, nós hoje temos transmissão pela Facebook. Isso. O pessoal se comunica com a gente, com o WhatsApp. Quer dizer, nós também estamos integrados nisso. Então, nós também transmitimos o programa pela internet, porque hoje nós temos que acompanhar o que está acontecendo. Não tem outra forma, né, da gente brigar escapar. Contra. Não resolve. Não tem jeito, não resolve. não. Então, acho que isso que é legal, essa comunicação, ela só tende a crescer, os meios de comunicação, né, vão continuar existindo, assim como o jornal impresso, na minha visão, vai continuar existindo. Tem o jornal digital, que você pode acessar a hora que você quiser, mas eu, particularmente, ainda nesse ponto, eu sou conservador. Não que eu não veja. Eu também gosto. Veja notícia na internet, lógico, a gente tem que estar antenado, Sim. né? Mas eu gosto muito de folhear o jornal, de ler jornal, principalmente no final de semana, que eu tenho mais tempo, né? Então, eu acho que essas coisas não vão desaparecer. De jeito nenhum, nem pode. Nós vamos continuar aí na batalha. Pode. Com certeza, com certeza. Olha, agora são 15 horas e 57 minutos. Olha quanta gente conectada aqui. A nossa querida Juliana Cristina, nosso amigo Paulo Sérgio Witzler. Legal. Parabéns, Valério e Vanderlei. Sou fã de vocês. Obrigado, Paulão. Obrigado. Olha aqui, o nosso Rafael Pioli também está aqui. Obrigado, Rafa. A Eliane Gilberto Lemos também está aqui. A Lu lá em Rubião Júnior. O JH Martins Camargo. O João Chávari, conhece o João Chávari? Gente tá boa. Aqui conectado João, com a um abraço para você, querido. Tudo gente boa. Vanderlei. Oi. Pra gente, não posso tomar muito seu tempo, porque eu sei que você é um tranquilo. cara muito compromissado. Tranquilo. E a nossa política, irmão? Como é que você acha que vem esse ano aqui, com todas essas barbaridades que a gente vê todos os dias, dessa corrupção, dessa lavagem de dinheiro, que é o que eu digo todo dia, que parece uma corrente, e cada um deles é um elo. Cada vez que você puxa que sai um elo para fora, vira uma ramificação. Está envolvido em lavagem de dinheiro, corrupção, desviou dinheiro. Sérgio Cabral acabou com o Rio de Janeiro. Definhou o Estado. Roubou tudo que tinha que roubar.
Levou tudo que tinha que roubar. E o que você acha, o que você hoje, na sua percepção, no seu autoconhecimento, que você já passou por muitas eleições aí, o que nós podemos esperar dessa eleição nossa desse ano, Wander? Bom, antes de eu chegar, né, na eleição agora, eu sou obrigado a dizer que eu vivi um pouco da época da ditadura, né? Para você ter uma ideia, em 1964 eu ainda era um garoto e a gente lá em São Paulo, na época da Revolução, quando houve esse problema da tomada, né, do poder pelos militares, nós enfrentávamos fila para poder comprar alimento, era muito complicado. Ainda bem que eu só tinha 3 anos. Eu já tinha um pouco mais. Então, na verdade, assim, a gente acompanhou todo esse movimento até chegarmos na democracia, né, na eleição direta do Collor em 1990. Bom, 89 foi a eleição, o Collor tomou posse em 90. A gente viu muita coisa, né? Só para que os seus ouvintes possam ter uma ideia, eu cheguei no rádio na década de 70 e eu saía daqui de Botucatu com uma seleção musical já no impresso da Polícia Federal que eles davam para a gente. Nossa. E a gente levava a seleção musical para eles examinarem lá em Bauru, a Polícia Federal em Bauru, para eles examinarem que músicas que nós íamos tocar, para ver se não tinha nenhuma música censurada do Chico Buarque ou de alguém, para eles poderem liberar se você podia tocar ou não. Então eu vivi isso. Eu sei o que é uma ditadura, eu sei o que é uma situação como essa, né? E teve gente aqui em Botucatu que passou realmente por momentos muito difíceis na sua vida com a questão da ditadura, defendendo a liberdade. Eu sou um defensor do sistema que nós temos, da democracia. O que está acontecendo conosco é o seguinte, Valério. O país, ele experimentou Collor de Mello, depois veio antes teve o Sarney. Isso. O Sarney foi por um acidente da história, uma eleição indireta no Congresso Nacional. Tancredo ganhou a eleição, era para ser o morreu, Tancredo. Isso, né? Isso mesmo. O Sarney, ele caiu no colo dele. Era tido na época quando ele lançou o plano cruzado. Em fevereiro de 1986, eu estive aqui em Lençóis Paulista fazendo uma reportagem junto com todo o pessoal da grande imprensa. Ele veio aqui visitar o escritor lençoense Orígenes Lessa, né? E hoje mesmo. Ele foi o inspirador daquela biblioteca de Lençóis Paulista. Então eu estava lá nesse dia acompanhando, fazendo reportagem pela Municipalista. Entrevistamos vários políticos da época lá, entre eles o próprio presidente da República. Aquele homem era um homem, naquele momento, um deus para o país, né? Porque ele decretou a inflação zero. A inflação agora, por decreto, é zero. E aí fica aquela coisa de eu fecho esse supermercado em nome do Brasil, o povo acreditou naquilo, evidentemente aquilo foi um engodo. Mas nós começamos a viver ali a democracia e tal, aí depois do Sarney. O Sarney, muita gente não gosta, né? O problema é que ele fez a ponte para a eleição direta. Ele fez a ponte, ele fez o caminho, ele consolidou o caminho da democracia. É duro as pessoas entenderem e aceitar isso. Com certeza. Né? Mas foi um presidente que ele teve a capacidade de governar e permitir que nós chegássemos à eleição em 89. Né? Aí depois veio o Collor de Mello sequestrando dinheiro das pessoas. Depois do Collor de Mello veio o Itamar Franco, que teve a felicidade de escolher um ministro da Fazenda chamado Fernando Henrique Cardoso. Isso mesmo. Que escolheu 2 ou 3 economistas, o Pércio Arida, não me lembro o nome dos outros economistas, Gustavo Franco e outros, que acabaram bolando o Plano Real que estabilizou o país. Então, nós passamos por tudo isso. Sim. Essa questão da corrupção, ela existe desde a época do Império. Nossa, não tenho nem dúvida. É que agora, infelizmente, o que aconteceu? O governo do PT, ele segue um governo de esquerda, um governo bolivariano. É uma cartilha, eles rezam numa cartilha. Essa cartilha qual é? O que diz? Você tem que dar uma mãozinha para os pobres, mas você tem que se manter no poder. Então, eles diziam que
iam ficar 20 anos no poder. Isso aconteceu, inclusive, com o PT aqui em Botucatu. Eles diziam isso, que iam ficar 20 anos no poder. É isso mesmo. Aí, o que acontece? Como é que você fica no poder? Comprando consciência de deputados. É aí que entrou essa questão da corrupção tal, da Petrobras. Mas, veja, não nesta proporção, não, mas existiu no governo Fernando Henrique Cardoso, existiu no Sarney, corrupção. Para você ter uma ideia, para darem 5 anos naquela época para o Sarney, o Antônio Carlos Magalhães, que era ministro das Comunicações, deu rádio para tudo quanto é político na época, rádio e televisão para todo mundo, distribuiu, com a festa. Então, a corrupção, ela existe desde a época do Império. Nós estamos vivendo um processo de depuração. É aí que o público tem que entender. Como é que nós fazemos, então? Vamos voltar para o militarismo? Na minha visão, não. Também Vamos não. voltar para a esquerda, para o PT, para essa coisa que houve aí? Não. Então, nós temos que achar alguém com o equilíbrio necessário que tenha a capacidade de conversar, de negociar com o Congresso Nacional e dizer para aqueles senhores, olha, isso aqui não é assim, nós vamos fazer assado e isso, aquilo, porque é o sistema que nós temos hoje no Brasil. Sem dúvida. Para você mudar alguma coisa, tem que mudar o sistema. Nós não podemos ter um presidente que vá ser ditador, né? Que ele disse aí outro dia, um candidato, ele disse, olha, nós temos que, se eu for eleito, eu mando soltar o Lula. As coisas não funcionam assim, porque a Constituição Federal diz o seguinte, cada poder tem a sua independência, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, se você pegar pelo lado institucional, o Brasil está funcionando bonitinho normalmente, é o Executivo, é o Judiciário e é o Legislativo. Com todos os problemas do Michel Temer, com todas as suas dificuldades, ele ainda consegue, né, manter o país dentro de uma situação, o presidente mais impopular, isso e aquilo. Nossa. Nós estamos saindo de uma recessão. Nós tivemos uma recessão muito grande em 2014 para cá. Brava. Estamos vivendo ainda esse problema. Agora, o que nós temos que fazer? Procurar renovar o Congresso. Perfeitamente. Na minha visão, nós temos que procurar renovar esse Congresso Nacional. Elegemos gente nova, gente comprometida com o bem comum, né? E procurar eleger alguém, um presidente da República, com equilíbrio, que ele possa realmente ter essa interlocução com o Congresso Nacional, com as pessoas, porque não existe mágica. Não existe alguém que vai chegar lá e vai resolver o problema do povo. Existe alguém que tem que dizer, ó, isso aqui nós podemos fazer, isto aqui nós não podemos fazer agora, vamos fazer daqui a pouco, e vocês, nós estamos no mesmo barco, temos que remar na mesma direção. Então, essa questão, por exemplo, agora do Centrão, ainda hoje eu entrevistei o deputado Milton Monte, nós estávamos conversando sobre isso. O Centrão, o que é? Um monte de sigla reunido para apoiar um determinado candidato, no caso, Geraldo Alckmin. Qual é o projeto que eles têm para o país? Nenhum. Nada. Nenhum. O projeto nada. deles é ministério tal, ministério tal, ministério tal. É isso que eu digo. É isso que eles querem, os cargos. Agora, cabe a nós, brasileiros, eleitores, não ficar só fazendo o papel de bobo, ir lá e votar em gente nova, gente que você possa renovar esse Congresso. É isso que eu imagino. Agora, mesmo com todos esses problemas, a democracia ela está passando por um processo de amadurecimento, ela é muito recente, ela é muito nova, e não queiram experimentar a ditadura, porque vocês não sabem o que é isso. Muita gente não sabe o que é isso. Infelizmente, se soubesse, nem comentaria sobre isso. Olha aí, Vanderlei, muito legal o que você passou para a gente aqui, porque é de fato, isso é um problema que a gente já vem desde a época lá, né? Desde quando descobriu o Brasil, né? Que já levavam o ouro daqui embora, né? Já roubavam nós aqui, então já tinha aquelas maracutaias. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. E, infelizmente, é o que eu digo todo dia aqui, vai caber a nós, agora nessas eleições, nas próximas eleições, hoje nós temos tudo quanto é meio na nossa mão. Só não vai votar correto quem não quiser. Né? Nós temos internet, nós temos tudo hoje tudo tem aberto. muita informação. Hoje tem muita informação, né? Tudo aberto e escancarado. É o que eu digo. Eu disse aqui, se o Igor, eu trouxe ele aqui lá do cartório para saber o que a gente podia, o que não podia, o que podia falar, o que não podia fazer. E eu falei, eu vou dar capivara de todo mundo aqui que pôr o nome aqui, viu, velho? Vou ler capivara. Vou. Aquele que tiver com a ficha suja tá lascado. Eu não vou apalpar nada. Eu vou falar, porque eu acho que isso é o meu dever aqui, de passar essas informações já com fonte,
né, com fonte digna, né, para poder ser divulgado. Claro. Então, postulou seu nome lá, eu vou dar a capivara do cara aqui. E aí, para quê? Para que eu penso comigo que eu vou poder tentar passar para os nossos amigos que estão aqui, né, hoje com todas essas mídias que a gente tem, deixar, na hora de chegar a eleição, não fazer aquilo. Eu sempre fui contra. Vinha a vida inteira, desde que eu comecei a votar. Aí eu vou votar naquele fulano porque ele está em primeiro lugar. Não. Não, eu acho que isso não é importante. Eu acho que o importante é você conhecer não só o perfil do candidato, mas principalmente o programa do candidato. Com certeza. Né? Isso porque, que eu tô falando. assim, você ouve a divulgação de alguns programas, de alguns projetos, e aí você vai fazer uma avaliação se aquilo realmente é o correto. Uma coisa eu posso adiantar para os seus ouvintes. Não existe milagre. O Brasil é como você governar a nossa casa, né? Perfeito. A nossa casa é o seguinte, a gente não pode entrar no cheque especial. Uhum. Porque quando você entra no cheque especial, para depois você sair, é complicado, né? Bastante complicado. Bastante. A proporção do Brasil, do tamanho do Brasil, é a mesma coisa, né? Então veja você o que os deputados fizeram agora, um pacote de bondades, proporcionando mais de 100 bilhões de gastos, aumentando ainda mais o nosso déficit. Então as pessoas elas precisam estar atentas a essa questão de como as coisas estão sendo encaminhadas, porque muitas vezes algumas pessoas não entendem o que isso quer dizer. Né? Perfeito. Quando se tem déficit, né? Uhum. Quando tem déficit, as pessoas, o que quer dizer déficit? Quando você está no vermelho. Sim, Você está claro. no vermelho, você está devedor no cheque especial seu. Né? Uhum. Quando você tem superávit, você conseguiu cobrir o seu cheque especial. O Brasil não muda, é isso aí. Agora, o que precisamos, na minha modesta visão, é assim, mudar a lei do crime de lavagem de dinheiro da corrupção. Por quê? Eu explico para você, eu tenho falado muito isso lá na rádio. Para mim, o político que desvia dinheiro na corrupção, ele é muito pior do que um traficante de drogas. Concordo. Sabe por quê? Porque o traficante de drogas ele vai vender droga para quem é viciado. Quem não é viciado não vai comprar a droga dele. Perfeito. Agora, quando você desvia dinheiro através da corrupção, você está desviando dinheiro de hospital, de saúde, de escola, de creche. Olha quanta gente você prejudica. Leito de hospital, remédios. Então, é muito mais pernicioso para a sociedade, né? O corrupto do que se você analisar a questão do traficante. O traficante é um crime, né? O tráfico de drogas é um crime de honra, são coisas distintas. Está aí postulado na lei, né, no Código Penal brasileiro. É um crime, não tenha dúvida. Mas a lavagem de dinheiro, né, você pegar alguma coisa para você e colocar no nome de outro, de uma outra pessoa, usar um testa de ferro seu para dizer que aquilo não é seu, mas na prática é seu, porque senão você não ia fazer reforma, senão você não ia fazer nada. Lá não é seu. Eu não posso entrar na sua casa e fazer uma reforma, lá não me pertence, nem você na minha, nem eu na dos ouvintes. Sim. Né? Então, esse é um grande problema do país. E, infelizmente, tem gente ainda torcendo pela impunidade. E, para mim, a impunidade é o maior dos crimes. Continua sendo. Por isso que eu sou amplamente favorável. Não devia ser nem em segunda instância. Tem uma acusação contra você, alguma coisa, primeira coisa, afasta do cargo, afasta do cargo público e vamos dar o direito de defesa, você vai se defender, etc. Tal. Aí depois, em segunda instância, tem que estar preso, se foi condenado em segunda instância, tem que estar preso até que ele realmente consiga provar ao contrário, porque o amplo direito de defesa, ele não pode significar impunidade. Com certeza, né? Que não. É o que muita gente quer. O amplo direito de defesa, a Constituição fala que ninguém vai ser condenado até transitado em julgado. Bom, para você ter uma ideia, tem gente que fez 20 e poucos anos que cometeu crime, prescreveu, o cara não responde mais nada. É isso que muita gente quer. E por isso que já há o entendimento do Supremo de que, em segunda instância, deve se cumprir, sim, a pena. Né? Agora, perfeito. Nós já temos aí, em setembro, mudança no Supremo Tribunal Federal, que esse tema pode voltar à tona, ser discutido no Supremo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas o cerne do problema, a raiz do problema,
Tá aí, nós não podemos ter impunidade mais no Brasil. Não Eu dá pra acho. tolerar isso. Com certeza, olha, é perfeito. O que eu digo todos os dias aqui é isso. Se a gente conseguir acabar com isso, mudar essa forma de eles governarem lá dentro da lei para eles e ser mudado. O que é para um, seja para todo mundo, né? Eles não têm que ser à parte. Eu tenho certeza que se tivesse essas punições severas, o cara ia pensar 2 vezes, 3 vezes antes de fazer. Claro. Como você disse, aí eles vêm para a mídia aqui com um monte de mentira, com um monte de baboseira, aí nós sabemos, nós acompanhamos, nós que estamos no meio da imprensa, é remédio que falta, é hospital, é mulher dando a luz na calçada, é terrível, gente, não é terrível, verdade? Terrível. Espera um pouco, educação, escola não pode mais, porque o bandido tá lá, e o bandido vai, rouba a fiação, leva tudo embora, fica 1 mês, 2 meses sem aula. Quer dizer, dentro desse parâmetro, como você colocou muito bem, eles não se mexem para fazer nada. O que ocorre é que o exemplo tem que vir de cima, né? Não é Ultimamente, verdade? o exemplo está vindo né, de uma forma absolutamente distorcida, uma coisa absurda. E a gente tem que procurar, só o povo pode mudar isso. Valério, isso mesmo. O povo, Perfeito. O político, ele não tem medo do juiz, Não. Ele não tem medo da Polícia Federal, ele tem medo do povo. Com certeza. Enquanto o povo não se mobilizar e não ir para a rua para protestar de maneira tranquila, pacífica, porque quando ele vê 1 milhão de pessoas na rua, é isso aí. evidentemente, isso tem um impacto para ele. Então, as pessoas, elas não podem ficar alienadas do que está acontecendo. Temos que realmente estar sabendo o que está acontecendo, temos que ser cidadãos conscientes, porque senão nós vamos ficar só fazendo o papel de trouxa. Com certeza, e lá no isso dia mesmo. 7 de outubro volta, aí começa tudo de novo, aquela corrupção, aquela coisa. Não. O eleitor é um cidadão. Na hora que ele vota, ele vai exercer a sua cidadania. Cidadão está ligado à cidadania está ligada à eleição. Perfeito. Então, nós temos que ter... Não adianta falar, eu não vou votar, eu vou anular meu voto, porque aí você está contribuindo para que a coisa fique pior. Os vagabundos Se você continuam não lá. quer que isso se repita, vote em gente nova. Isso. Principalmente no Congresso Nacional. Não tenha dúvida. Olha, Vanderlei, tem muita gente conectada. Agora são 16 horas e 16 minutos. O Vanderlei vai matar eu hoje, mas não tem problema. Olha, tem mais gente aqui. A minha querida Maria Helena Russetti, a Lena, lá em São Paulo, está conectada aqui. Um abraço, todo mundo aí. Olha aí o Amauri Souza. Olha, o Ricardo, lá da Pantanal Pesca, nosso colaborador. Ricardo, um abraço, Ricardão, querido. boa tarde, seja muito bem-vindo. A Cris, o Guina, o José Carlos Pellegrini, nosso querido presidente da associação, Jânio Gonçalves. Grande Jânio, um abraço. Olha um parceiro seu aqui que está conectado aqui conosco. Quem? Habib Neder. O Conhece? Néder também? O Néder Pelo também. amor de Deus. Habib Néder, um abraço, Habib. Vou trazer ele aqui para fazer o jornal junto comigo. 2 bocudos, você imagina. Olha, o Jano tá pondo aqui. Parabéns pelo programa, Valério. Dê um abraço no Vanderlei dos Santos. Pessoa que admiro. Abraço a vocês. Obrigado, meu querido. Obrigado, Jânio. Quem é esse? O Jânio. Jânio, O presidente figura, da nossa figura ação. maravilhosa. Jânio, um abração para você, viu? Olha aí, a Denise Franco Rodrigues, o Alessandro Vendrame, a Cirlei Zucari, Opa. a Caroline Oliveira também, a Carol, que trabalha no Simpercers de Botucatu. Muita gente, são centenas. Nossa, Legal. Se alguém ficou para trás, vocês me desculpem. Vanderlei, eu sei que seu tempo é muito corrido, não quero tomar mais o seu tempo. Não, o tempo é nosso, sempre nós temos que usar ele a nosso favor. É. Olha, eu como me considero um vendedor, eu queria aproveitar para a oportunidade que você me deu, Fique à vontade. para a gente divulgar uma promoção que nós estamos fazendo lá nos países. Bom, você sabe, você esteve lá, você Com acompanhou, certeza. Opa. que nós sorteamos um carro no último dia 21 de julho, nós sorteamos um carro lá para as pessoas comprarem no nosso comércio. Nós vimos trabalhando numa campanha de fevereiro, março, Isso. especialmente até agora julho. E nós já aprovamos uma outra campanha na Caixa Econômica Federal. Então nós vamos sortear um carro dia 22 de dezembro, Que legal. né, para as pessoas que comprarem no comércio Botucatu. A cada R$50 em compra, ao limite Sim. de R$500, nós vamos sortear mais um carro para as pessoas de Botucatu. A VS Propaganda. A VS, a Rádio Municipalista, a F8, todos nós juntos, né, Com vamos certeza. trabalhar com essa promoção. Qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo é dizer para o cidadão de Botucatu: quando você compra no nosso comércio, você está mantendo empregos, o seu dinheiro fica na cidade,
a gente consegue mais postos de saúde, a gente consegue mais escolas, a gente Não consegue tenha dúvida. mais empregos, né, mais dignidade para as pessoas. Hoje existe uma grande facilidade de você entrar na internet e comprar o que você quiser, óbvio. Lógico, nós não somos contra. O que a gente faz com isso é uma tomada de consciência coletiva. Perfeito. De que a população de Botucatu tem que ter amor na sua cidade, tem que prestar atenção, porque existem muitas lojas fechando, muita gente passando por dificuldades. Infelizmente. E nós temos que estimular, nós temos que procurar, de maneira proativa, buscarmos uma solução. Não adianta a gente ficar se descabelando, né? Não vai resolver. Perfeito. Então, o que nós estamos fazendo? Dizendo à população, compre em Botucatu, você só tem a ganhar. Inclusive, você pode ganhar, dia 22 de dezembro, um carro, né, um Fiat Mobi que nós vamos sortear no valor de 32, 33 mil. Nós vamos também dar 2 televisores, né, e vamos dar 5 mil reais em compra nas lojas que participam para o vendedor ou para a vendedora que for sorteado. Que bacana. Então, se, por exemplo, a loja tal, a vendedora, ela foi que sorteou o carro para a pessoa, está lá o nome dela, o telefone dela, ela vai ter direito de, quase que na véspera do Natal, se ela quiser gastar os 5 mil reais em compra nas lojas, nós vamos dar vale Sim, compras claro. para ela poder comprar o que ela quiser, onde ela quiser, nas lojas participantes da nossa campanha. Veja que o nosso objetivo é estimular. Perfeito. Exatamente esse vale compra, somos nós todos lá da Municipalista da F8 e o comércio é que vai ajudar a pagar isso. O carro também é o comércio que participa, faz a propaganda conosco, etc. e participa. Então, esse é o nosso trabalho, de procurar não só vender a publicidade para o nosso anunciante, mas também dar alguma coisa em troca. Não fazer tenha com que dúvida. o cidadão de Botucatu possa ir lá e pedir o cupom. E para você ter uma ideia, que você foi lá ver, né? Sim, claro. Na piscina nós tínhamos lá perto de 100 mil cupons. Que legal, foi muito 100 legal. 100 mil cupons a R$50 em compra, dá um bom dinheiro aí para o comércio e acho que ajuda. E nós vamos trabalhar isso até o dezembro. Então, agora em agosto a gente já começa a distribuir os cupons e vamos fazer isso. Mais uma vez, contando com o apoio do comércio de Botucatu. E pode contar aqui com a nossa rádio vitrine aqui, né? As portas com certeza estarão abertas. Toda a divulgação que você quiser, que a gente, ou o nosso sindicato também participou junto com você, sorteando uma moto, uma CG Fan 125.0 lá, né? Para o nosso comerciário também, para que ele tenha um incentivo de comprar aqui dentro do comércio nosso do Botucatu, como você colocou. Porque o que gera aqui dentro, fica aqui dentro. Não tenha dúvida. Né? Vanderlei, olha, tem muita gente conectada aqui, nós somos centenas e centenas de pessoas, são 16 horas e 21 minutos. Eu queria agradecer você de coração. Eu que te agradeço. Muito obrigado, mas obrigado mesmo. Eu estava devendo essa entrevista para você, né? Tava mesmo. Porque muitas vezes eu falei assim, o dia que eu fico arrepiado, sem brincadeira, eu fico emocionado, cara. De ter uma pessoa como a gente teve como parâmetro e hoje está sentado na frente dela. Querido, eu comecei nervoso aqui, viu, velho? Não, fica tranquilo. Sabe, eu comecei nervoso. Nós somos todos colegas de trabalho, colegas de profissão, todos nós temos o mesmo objetivo de se comunicar com as pessoas, de conversar com as pessoas. E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi nesses anos todos de rádio. Nós passamos a ter uma importância que muitas vezes as pessoas nos dão e que nós temos que ser vigilantes, porque assim, tem muita gente que só tem nós como companheiro no dia a dia, que acompanha a gente. Se você está falando aqui, pode ser gente que uma pessoa de idade, pode ser uma pessoa mais nova, pode ser alguém de cama que está acompanhando a gente. Então, nós, quando somos abordados na rua por alguém que vem falar que ouve a rádio, etc., em hipótese alguma eu fico chateado. Ao contrário, eu vou lá, abraço, beijo. Esse carinho que o público tem conosco é uma coisa muito bonita, é uma coisa que não tem preço, não tem dinheiro que pague isso, entendeu? Então, eu acho que nós temos que realmente preservar muito isso, né? As pessoas não são nossos ouvintes, são os nossos amigos. Perfeito. Né? E são pessoas queridas, como eu estou vendo aí pela
Você vê pela comunicação que as pessoas estão fazendo, né? Uhum. E dizer isso, que eu fico realmente muito contente de estar aqui. Peço desculpa não ter vindo antes. Que isso, imagina. Né? Porque você sabe da nossa correria, mas hoje eu falei, não, eu vou lá. Eu vou lá conversar com o Serginho, já vou aproveitar e ficar lá com o Valério um pouco. Olha aí que legal. E o Serginho, eu falei para ele, Sérgio, eu vou conversar com o Valério mais uns 10 minutos. Acho que já faz quase uma hora que nós 55 minutos. Quase uma hora que nós estamos aqui conversando. Mas é um prazer muito grande. Um grande abraço a todos os seus ouvintes. Muito obrigado por essa sua atenção comigo, com a nossa pessoa. Nós não somos nem pior, nem melhor, nem diferente de ninguém. Nós somos uma pessoa que trabalhamos nesse meio há um bom tempo, respeitando todas as pessoas, respeitando todos os colegas de profissão, e que Deus nos abençoe, que Deus nos dê saúde para a gente continuar, porque eu acho que essa é uma missão que Ele nos confiou. Cada um tem uma missão, né? Cada um tem uma fazer. As pessoas, nada é por acaso. Né? Eu tenho essa convicção. Eu também. Então, eu deixo aqui um abraço fraternal a todos os amigos, todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e que Deus abençoe você com esse seu projeto também. Viu, querido? Eu que agradeço muito, muito obrigado, de coração mesmo. Olha, a dona Zulei Coian também está conectada aqui. Obrigado. Muito obrigado a todos. Vani, fiquei muito satisfeito. Conte comigo no que eu puder colaborar junto com a VS Propaganda, com a Rádio Municipalista, com a Rádio F8, todo. Da mesma forma. Aqui as portas estarão sempre abertas, o que for, para a gente poder levar a maior número de informação aos nossos amigos, como você disse, né? Aqui, e você lá, nas outras ondas, a gente vai ficar muito satisfeito em ser parceiro. Muito obrigado de coração. Vamos sempre. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado. Viu? Valeu, um abração. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conectados conosco. Hoje, né? Hoje eu estou muito feliz, muito satisfeito. Obrigado a todos vocês. Um abraço e até amanhã cedo, se Deus quiser. E continue conosco. 24 horas de música só para você. Tchau. Fui. Um beijo. Como é que ainda tem coragem de